Glória a Deus. Atos capítulo 1. Nós não combinamos com o grupo de louvor, mas o hino que eles cantaram aqui agora tem a ver com o assunto que estamos falando ou iniciamos algumas semanas atrás, há 15 dias atrás. Semana passada não foi possível e hoje vamos dar continuidade. Atos capítulo 1. Vamos ler, para não ler todo o capítulo, porque já lemos naquela ocasião um bom trecho. Vamos ler apenas a partir do versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler todos juntos o versículo 14, no 3. 1, 2, 3. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Meus irmãos, na ocasião que nós iniciamos a fala sobre este texto, eu disse aos irmãos, apenas lembrando, porque toda a igreja conhece a história, e se porventura há algum novo convertido aqui que não conhece, passará a conhecer agora. Quem escreveu este livro foi Lucas. Ele é um livro histórico. É um livro que conta a história da igreja. No versículo 1, nós identificamos Lucas como escritor, quando ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O primeiro tratado que ele se refere é o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lá no capítulo 1, nós identificamos em Lucas que ele empreendeu colocar em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. E ele mostra no versículo 3 para quem ele escreve este evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, que era para Teófilo. E aqui no capítulo 1, versículo 1, ele mostra mais uma vez o destinatário, Teófilo, e ele relata o primeiro tratado, que foi o Evangelho de Lucas. Este, então, é o segundo livro que Lucas escreve. Este aponta e narra a história de Jesus, porém, a partir da igreja. O primeiro, ele narra a história de Jesus, desde o seu nascimento até o momento que ele ascende aos céus, volta para a sua glória, para os céus. E aqui, neste segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, ele narra a história de Jesus, porém, na vida da igreja,
não mais Jesus fisicamente operando e exercendo o seu ministério, mas Jesus operando na vida da igreja e principalmente através do ministério do Espírito Santo, que é inaugurado no capítulo 2 com a inauguração também da igreja. E nós colocamos como propósito para meditar com os irmãos neste culto de ensino o seguinte tema: Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. Explicando o tema para quem está vindo hoje pela primeira vez, seria as atitudes da igreja, tendo como norte, como paradigma, como exemplo, aquilo que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Viver como igreja segundo o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Claro que a realidade hoje é diferente, são outros tempos, há muita coisa que existe hoje que não existia no passado e vice-versa, mas os princípios bíblicos, eles não mudam. O que valia para o início da igreja, registrado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, continua valendo para a igreja nos dias atuais. Sem obedecer aqui uma ordem cronológica do capítulo 1, algo que a gente precisa atentar aqui, neste capítulo 1, é a questão da liderança. A igreja, ela tem líderes. Isso nós encontramos de maneira bem enfática a preocupação, embora a igreja não tivesse ainda sido inaugurada, mas ela estava às vésperas da inauguração, às vésperas do capítulo 2, do dia de Pentecostes. Nós encontramos aqui a preocupação dos apóstolos em encontrarem um líder para substituir Judas. Nós não lemos esta parte do capítulo, mas olha comigo agora, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro, aqui eu quero fazer um comentário. Pedro, ele aparece aqui como um líder, aparece como um pastor, tomando iniciativa, baseado na palavra de Jesus. Quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro havia o negado. Jesus vai em busca de Pedro, restaura Pedro e diz para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, dando a entender claramente que Pedro teria essa função de ser um líder, um pastor, alguém que teria preeminência ali na igreja nos dias iniciais da igreja do Senhor Jesus. Então Pedro se levanta no meio dos discípulos, era quase 120, não era 120 exatamente, mas quase 120, pode ser 119, pode ser 115, e aqueles irmãos que estavam ali ouviram de Pedro a seguinte palavra: varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro está mostrando aqui que a traição de Judas era o cumprimento das Escrituras. Davi havia falado sobre isso, e de fato ocorreu essa traição. Judas traiu Jesus, os irmãos conhecem a história. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata, entregando Jesus para ser preso. Agora, o lugar de Judas ficou vago, a cadeira de Judas ficou vaga. No versículo 17 diz assim: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas foi alguém abençoado por Deus, escolhido por Jesus, e que teve a oportunidade de ocupar uma cadeira no ministério, vamos aqui parafrasear, na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, Judas, ele ocupava uma cadeira de obreiro.
ele tinha o bispado, como diz o texto, mas ele não valorizou isso. Ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata, e depois tirou a própria vida, não alcançou o arrependimento e, consequentemente, não alcançou o perdão, porque preferiu tirar a própria vida, não soube lidar com o sentimento de culpa. A sua cadeira fica vaga, mas agora Pedro começa a demonstrar para aqueles irmãos que era necessário ocupar aquela vaga, ocupar aquela cadeira. A Bíblia diz, lá no versículo 20 do capítulo 1, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Ou seja, outro ocupe o seu lugar na obra de Deus. Aqui cabe um comentário. O tema da nossa reflexão é Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. O comentário que cabe aqui, a aplicação, a verdade prática para nós é essa: se alguém não valoriza o que Deus lhe deu, outro vai ocupar o seu lugar. Isso é fato. Alguém recebe uma congregação para dirigir, não dá valor, tanto no sentido espiritual, cai, larga, abandona a fé, nega a Cristo, como no sentido ministerial, trai o ministério, trai a liderança que lhe confiou, aquele lugar ficará vago, mas Deus sempre ficará vago por um tempo, mas Deus sempre tem alguém para este lugar que ficou vago por um tempo. Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Se alguém recebeu de Deus a oportunidade para lecionar, ser um professor da escola dominical, para pregar a palavra, para cantar, para tocar o seu instrumento, para ser um diácono, um cooperador, um presbítero, um pastor, presidente, um pastor auxiliar, um membro da diretoria da igreja, alguém que faz a obra de Deus, seja em qual área que nós possamos aqui citar, se ele não valorizar, chegará a hora que alguém vai ocupar o seu lugar. Foi o que aconteceu aqui. Pedro está dizendo para os irmãos: olha, tome outro o seu bispado, ocupe outro o seu lugar. Para a gente ser bem objetivo e passar aqui para outras aplicações, a palavra que eu quero neste momento compartilhar com os irmãos é esta: valorize aquilo que Deus te deu. Dê valor ao cargo, à função, ao dom que Deus entregou para você na obra dele. Se Deus entregou algo que até parece simples aos olhos dos homens e não tem tanto valor, mas se foi Deus quem entregou, valorize, trate isso com muito carinho. Trate isso com muita dedicação, muito amor, porque a obra, ela segue. Alguém até pensa assim: se eu sair, vai ter prejuízo. Não, pode até ter prejuízo em algum momento, um período de tempo, mas daqui a pouco Deus levanta alguém e coloca no nosso lugar, e as coisas caminham até melhor do que quando a gente estava. Deus sempre tem alguém para a posição que nós estamos ocupando hoje. Deus sempre terá alguém para o lugar que nós estamos ocupando hoje. Então a palavra, o ensino, a palavra pastoral neste início da palavra hoje é essa: valorize. Olha a situação de Judas. Poderia ser alguém destacado como Pedro, como Tiago, como João, os demais apóstolos, mas ele perdeu a salvação, perdeu a vida, perdeu a salvação, perdeu o cargo, e agora ele é relatado na história como alguém que precisa ser substituído, porque não valorizou o lugar que Deus lhe deu, que Deus lhe entregou.
Então eles dizem: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então eles começam aqui a colocar os requisitos para a pessoa que deveria ocupar o lugar de Judas. Deveria ser alguém que caminhou com eles, alguém que estava com ele desde o início. Aqui fica uma lição para a igreja também, para nós os líderes. Não devemos precipitadamente colocar as mãos sobre a cabeça de alguém que acabou de chegar na igreja, que ainda não tem experiência para fazer a obra de Deus. É preciso que haja observação de alguns requisitos. Agora ali fora mesmo, antes de entrar, estava conversando com alguns irmãos, e um jovem obreiro, um jovem que está entre nós, cooperando, fazendo um bom trabalho, e alguém testemunhou dele e falou: olha, isso aqui está nota 10, viu? E eu ainda disse para ele: estamos de olho em você, estamos te observando. Por quê? A igreja precisa observar os passos da pessoa que ocupará um cargo no ministério. Os obreiros que estão aqui, os dirigentes que me ouvem pela internet, não vamos ser precipitados. Aqui eles colocam alguns requisitos que eram um pouquinho puxado. Tinha que ser alguém que estava com eles desde o início, para compor aqui o colégio apostólico. Não podemos ser como alguns movimentos que chega lá hoje, amanhã já é pastor, chega lá hoje, amanhã já é presbítero. Não precisamos ter pressa. Deus sabe como agir na igreja, Deus sabe como trabalhar, e Ele tem a pessoa certa para o lugar certo e na hora certa. Este é o nosso Deus. Neste caso aqui, a Bíblia nos diz que foram apresentados dois: José, versículo 23, chamado Barsabás, o filho de Sábado, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Agora olha só, dois nomes, José e Matias. E quando os dois nomes foram apresentados, eles então oraram ao Senhor. Na escolha de uma pessoa para trabalhar num departamento, para dirigir uma congregação, para tocar na igreja, para trabalhar no som da igreja, para ser um diácono, deve ter, além de outros requisitos bíblicos, deve ter principalmente a oração. Orar e pedir ao Senhor a direção. Senhor, nos dê a direção. Qual é o homem que o Senhor tem para tal posição? Qual é o homem que o Senhor tem para tal lugar, tal cargo, tal função? E o bom de tudo isso é que Deus ouve a nossa oração. E Ele fala, Ele responde. Aqui, o modo dele falar, eu estava lendo esse texto, e um comentarista falou o seguinte, eu até concordo com ele, que a escolha aqui se deu da seguinte forma: eles colocaram os nomes em umas pedrinhas e lançaram sortes, oraram e lançaram sortes. Mas a gente não vê esse método depois do capítulo 2 de Atos, irmão Wagner. Depois do capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, a gente vê que esse método já não é mais aplicado. Isso nos mostra que, a partir do capítulo 2, o Espírito Santo ele começa a agir de maneira mais direta na vida da igreja. Não que ele não tenha agido aqui, mas aqui houve oração e lançaram sortes, e tiraram o nome. E o nome escolhido por Deus, assim eu entendo, foi o nome de Matias. Mas eles lançaram sorte, mas eles oraram. Isso nos mostra que Deus trabalha nos métodos humanos também. Porque às vezes a igreja estabelece alguns métodos. Olha, nós vamos escolher para ser obreiro, para ser diácono, para ser presbítero, e vamos ter tais e tais métodos, requisitos que precisam ser preenchidos.
E aqui nós vemos que houve um método humano, uma prática daqueles dias, e Deus aprovou aquela prática. Assim eu entendo pelo texto que a gente lê. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e por voto comum ele foi contado com os 11 apóstolos. Então a primeira lição que nós extraímos hoje é essa: a igreja, ela tem líderes. E esses líderes, eles usam métodos. Esses líderes, eles oram. E Deus dá a direção para a escolha de obreiros, de homens e mulheres que vão fazer a obra do Senhor. E nós, como igreja, precisamos respeitar e entender isso, que existe na igreja uma organização de cargos, de funções, de escolhas. Há outros tipos de escolhas que eu não vou falar agora. Paulo fala sobre isso na carta a Tito, a Timóteo, mas aqui nós vemos uma escolha que foi feita pelos apóstolos, foi aprovada por Deus, entendo eu, e a obra, vamos dizer assim no nosso palavreado, né? A obra seguiu avante. A obra não parou porque um havia deixado o seu bispado, um havia tirado a sua vida, que foi o caso de Judas. A obra continuou, e a aplicação para nós hoje é essa: a obra de Deus, ela continuará sempre. Eu não quero que ninguém caia, que ninguém falhe, e muito menos eu também não quero cair, não quero falhar. Mas se um de nós falhar, se um de nós abandonar o posto, se um de nós deixar o nosso lugar, nós vamos pagar um preço, porque se Deus entregou e a gente trata com relaxo, com descaso, nós vamos pagar um preço. Porém, a obra não vai parar. Deus levantará alguém para o nosso lugar. Aleluia. A obra de Deus, ela segue. A Bíblia até diz, né? Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. A obra de Deus, ela segue. Coloca a sua mão no peito assim, ó, e diga: eu não vou abandonar o que Deus me deu. Amém? Faça aquilo que Deus entregou para você fazer. Uma outra lição que nós aprendemos aqui no capítulo 1, como eu disse, não estou falando em ordem cronológica do capítulo. Volte agora lá para o início do capítulo. No versículo de número 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Qual é a outra lição que nós aprendemos aqui? Obediência. Jesus morre, terceiro dia ressuscita, e ele, após a ressurreição, como eu disse na quarta retrasada, ele aparece para os seus discípulos durante 40 dias. E nesses 40 dias ele fala algumas coisas, ele orienta sobre alguns assuntos que vamos falar ainda, mas um deles é que eles não saíssem de Jerusalém. A ordem era: fiquem em Jerusalém. Quer ver só Lucas 24 e 49, se puder? Não tem ninguém ali na mídia, mas vamos ler Lucas 24 e 49, abra sua Bíblia e vamos acompanhar aqui a leitura da palavra do Senhor. Lucas 24 e 49. Quem pode ler para nós? Obrigado, irmã Mariléia, e parabéns pelo seu aniversário desse final de semana, né? Irmãos, aqui Jesus já havia ressuscitado. Aqui Jesus dá uma ordem, e a ordem ele diz que vai enviar, né, o Espírito Santo, mas ele dá aqui uma ordem, um requisito que precisava ser obedecido para que eles recebessem o Espírito Santo. Qual era o requisito? Ficai, pois, em Jerusalém. E o capítulo 1, versículo 4 de Atos dos Apóstolos nos lembra dessa ordem. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém.
Era lá em Jerusalém que desceria o Espírito Santo, que o grupo cantou aqui, Atos capítulo 2. Era lá em Jerusalém que eles falariam em línguas estranhas pela primeira vez. Seria lá em Jerusalém que labaredas de fogo seriam vistas sobre a cabeça dos irmãos. Seria lá em Jerusalém que pessoas de outras nações ouviriam a palavra, o evangelho na sua própria língua, Deus usando aqueles que estavam recebendo a unção, o batismo, o revestimento de poder. Sabe por que muitas vezes não recebemos as promessas de Deus? Por causa da desobediência. Mudamos de lugar sem Deus autorizar. Mudamos de congregação sem Deus autorizar. Mudamos de funções na igreja, quando o pastor fica sabendo, já mudou, já está em outro lugar, ou já abandonou. O pastor é o último a saber. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, ouça essa palavra. Se Jesus falou para ficar em Jerusalém, fica. Não é para sempre. Ele falou, ficai até. Interessante que ele não falou assim, olha, ficai até dia 10 de abril, por exemplo. Ficai até dia 10 de maio. Seria fácil, né? A gente entraria lá no cenáculo, ficaria até dia 10 de abril, 10 de maio, a gente já sabe qual é o final. Mas ele não falou o final. Ele só falou, ficai até. Até quando? Até que do alto sejais revestidos. Eram bem mais que 120. Com certeza, um falou para o outro falou para um, vamos embora, que esse negócio aí que Jesus falou, não vai acontecer não. Muita gente foi embora, muita gente desistiu, muita gente foi embora de Jerusalém, foi embora do cenáculo, mas os quase 120 que ficaram, desfrutaram da bênção. Aleluia. Ouça essa palavra e guarde no seu coração. Não saia do seu lugar. Não saia do lugar que Deus lhe colocou, lhe estabeleceu. Ficai em Jerusalém. O segundo princípio, a segunda lição é essa: obediência. Uma igreja que anda em obediência, um crente, um obreiro que anda em obediência, ele é abençoado por Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, voltar àquele costume que nós aprendemos na Assembleia de Deus, pedir a direção de Deus para tomar algumas atitudes. É culto de doutrina, eu vou falar aqui, pode soar antiquado, pode soar muito retrógrado, mas eu vou falar, voltar a pedir direção de Deus para namorar. Voltar a pedir a direção de Deus para o casamento. Voltar a pedir a direção de Deus até para fazer uma viagem. É um costume santo que nós aprendemos na Assembleia de Deus. Alguns irmãos ainda têm, né? Eles chegam na gente, pastor, estou indo para tal lugar, só assina a carta para mim, ora por mim. Não custa nada. Vamos andar em obediência. Você não perde nada em andar debaixo da nuvem. Israel estava debaixo da nuvem. Se saísse debaixo da nuvem, era consumido. Debaixo da nuvem fala andar debaixo da presença, da obediência, da vontade do Senhor. Aleluia. É preciso andar em obediência no que se refere ao ministério, à vida pessoal, à vida profissional. Deus abre uma porta de emprego, a pessoa está lá e daqui a pouco joga fora, abandona, sem orar, sem pedir conselho para ninguém, para uma pessoa mais experiente, abandona o emprego. Quantas pessoas já não estão sofrendo porque a porta que Deus abriu, Ele mesmo fechou, foi precipitado, mas aqueles que andam em obediência, eles são abençoados por Deus. O Senhor quer obediência e não sacrifício.
Muita gente está sofrendo e tendo que sacrificar algumas coisas que não precisariam, porque não anda em obediência. Mas aqui nós aprendemos com esses irmãos, eles ficaram em Jerusalém. Eles não desobedeceram a voz do Senhor. Olha o que diz versículo 14, onde nós lemos todos juntos. Todos estes, não foram todos estes quem? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, Maria, mãe de Jesus e outras mulheres. Todos estes perseveravam. O que é perseverar? A luta vem, a vontade de ir embora vem, o desânimo vem, mas a gente diz, daqui eu não saio. Aleluia. Enquanto eu não receber a minha bênção, daqui eu não saio. Eles perseveravam. Estamos precisando de mais pessoas, mais crentes que perseveram. Estamos vivendo dias líquidos, né? A sociedade não é mais pós-moderna, é a sociedade líquida, que não tem padrões definidos, não tem conceitos definidos. Ninguém persevera no casamento. Primeira briga já larga, separa. E assim a vida está caminhando com relacionamentos superficiais, tudo é líquido, tudo é sem padrão, tudo é sem conceitos pré-definidos. Mas na igreja, na Bíblia, ainda existem conceitos pré-definidos, e um conceito, um princípio que não pode faltar na vida da igreja, do crente, é o da perseverança. Vai vir luta da direita, luta da esquerda, perseguição, difamação, calúnia, injúria, mas você fica no seu lugar. A sua base é Jesus, a sua base é rocha, fundamento sólido. Você não está fundamentado na areia, a sua base é Jesus. Persevera. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, olha só o que diz versículo 14: perseveravam unanimemente. Porque às vezes tem alguns que perseveram e outros não. Aí é complicado, né? Tem o irmão José, que é uma bênção, está perseverando, mas o irmão João, não. Mas aqui não, todos eles estavam no mesmo sentido. Esta expressão, perseveravam unanimemente, quer dizer, para tentar explicar aqui para os irmãos, as duas expressões juntas, quer dizer que eles estavam ali com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, o mesmo desejo, o mesmo ímpeto para receber aquilo que havia sido prometido. Todos eles uniram forças mentais, psicológicas, para receber a promessa que Jesus havia feito. Às vezes as coisas não fluem, não acontecem, porque o pastor está puxando para um lado, o presbítero está para um lado, junto com o pastor, o diácono está junto com o pastor, e tem outro puxando para o outro lado. Não há unanimidade. Às vezes até no culto, coisas simples que a gente precisa falar, até no culto, às vezes as coisas não acontecem, porque tem um irmão ali concentrado, cultuando, glorificando, ouvindo a palavra, e o outro está longe, está distante, está distraído, às vezes está até brincando, conversando, mas quando há união de propósito, o céu se abre, a graça de Deus desce. Aleluia. Quem está unânime aqui para receber a palavra, levante as duas mãos, dê glória ao nome de Jesus. Era tanta unanimidade, tanta força, tanto esforço, que eles oravam, mas não só oravam, eles suplicavam. Suplicar é mais que orar, é pedir por misericórdia, é clamar, envolve muito mais intensidade do que a simples oração. E com eles estavam Maria, mãe de Jesus,
Agora, olha que interessante, estava também os seus irmãos. Irmãos de quem? Irmãos de Jesus. Porque lá no capítulo 5 de João, não vou ler agora, você encontra que os irmãos de Jesus não criam nele, não creram nele. Até uma das razões pelas quais Jesus fala, certa ocasião, né, que o profeta ele não tem honra na sua própria casa, né? Os próprios irmãos de Jesus não criam nele, mas agora Jesus ressurreto, os irmãos deles, de Jesus, já estavam crentes, convertidos. Inclusive um dos seus irmãos, Tiago, foi o grande pastor, o grande líder da igreja em Jerusalém. Tem gente que critica parente ser pastor, né? Então critica Jesus, porque o irmão dele foi pastor. E o outro também, Judas. Já critica ele logo. Então, aqui eles estavam convertidos já, todos ali unânimes, esperando. Agora, eles estavam esperando o que, pastor? E aqui eu vou caminhando para o final para a gente continuar e adentrar especificamente no assunto do Espírito Santo a semana que vem. Eles estavam esperando o que Jesus falou no versículo 8. Mas recebereis, aleluia, não precisa pagar, não é para quem tem cheque 5 estrelas do Banco do Brasil, não é para quem tem cartão de crédito com limite, sei lá, de 100 mil reais, nada disso não, é lá de cima, é de graça, você vai receber. Quem sente a presença desse Espírito Santo aqui, levante a sua mão, adore, exalte, glorifique a Ele. Mas recebereis a virtude, o dínamos, o poder que há de vir sobre vós, que era o cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 28. Porque para continuar e fazer a obra de Jesus, e fazer inclusive coisas maiores, o próprio Jesus falou em João capítulo 14, verso 12, que quem crê nele faria obras ainda maiores que a que ele fez. Para dar continuidade e fazer essas obras, não bastaria a experiência humana, a força do braço humano, não bastaria os recursos financeiros. Tudo isso é importante na obra de Deus, a experiência humana, a experiência intelectual, os recursos financeiros, tudo isso é importante, mas se não tiver o Espírito Santo, não sai do lugar. O que fez a igreja, a Assembleia de Deus ser o que é no mundo inteiro, não é a intelectualidade de ninguém, não é o dinheiro de ninguém, é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. O que acontece hoje é que tem muitos intelectuais querendo privar a igreja disso, né? Alguns nem creem mais. Alguns até dizem que isso aqui foi só para Atos capítulo 2 e hoje não precisa mais. Mas quem ainda precisa da ação do Espírito Santo? Só fazendo aqui um comentário, um detalhe. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2 e o mesmo Jesus que batizou aqueles crentes estão aqui. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Ele pode te batizar hoje. E ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou minhas testemunhas. A palavra aqui é mártir, né? A pessoa que até morreria, se necessário fosse, para falar de Jesus, como de fato ocorreu. Estevão morreu por causa do Evangelho, foi uma testemunha de fato. E ele diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. E aqui, como é o culto de ensino, se você quiser anotar isso, quem não sabe, evidentemente, aqui no versículo 8 está o resumo do esboço do livro dos Atos dos Apóstolos. Porque quando ele fala de testemunhas em Jerusalém, ele está falando do capítulo 1
até o capítulo de número 6, até o capítulo número 8. Depois ele fala assim: Jerusalém, Judéia, que envolve ali o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, depois Samaria, que também faz parte desses capítulos, e até os confins da terra. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é dividido nessas etapas: Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Jerusalém, Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce, Pedro prega ali em Jerusalém. Depois você vê, a partir do capítulo de número 6, 7 e 8, o evangelho já indo para Samaria. Depois você vê, na conversão de Saulo, o evangelho indo para os confins da terra. Então, até o capítulo 28 é os confins da terra, a partir do 13. Então, o Atos dos Apóstolos é dividido em 3 etapas, ou 4 etapas, que são divididas aqui no versículo 8. Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, eles só alcançariam os confins da terra se primeiro eles recebessem o Espírito Santo. O evangelho só chegaria, porque confins da terra quer dizer até onde puder ir, até onde tiver gente para ouvir. O evangelho só chegaria, como de fato chegou até nós, por exemplo, se eles recebessem o Espírito Santo. Porque pensa comigo, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha nada que a gente tem hoje. Como que esse evangelho seria propagado? Somente por uma ação sobrenatural. E essa foi a ação que o Espírito Santo promoveu na vida dos seus filhos. Fiquemos em pé e vamos fazer uma pausa hoje. E semana que vem nós vamos continuar estudando este texto. Mas eles estavam ali. Vou pedir para o grupo de louvor preparar mais um hino. Estavam todos reunidos. Estavam todos unânimes em oração, clamando, pedindo, buscando e aguardando o dia que o Espírito Santo seria derramado na vida daqueles crentes. Aquele dia chegou, aquele dia aconteceu de fato, e hoje nós desfrutamos das bênçãos espirituais advindas do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Porém, quando Pedro prega, vou falar isso a semana que vem, mas quero terminar apenas deixando aqui essa palavra para a gente se interessar na próxima semana. Quando Pedro prega, ele fala a palavra de Joel, dizendo que essa bênção seria para todos quantos o Senhor chamasse. Não seria restrita àqueles 120 irmãos, não seria restrita a Jerusalém ou a Israel, mas seria para todos quantos o Senhor chamasse. Então eu termino dizendo, essa bênção do Espírito Santo, o batismo, o revestimento, é para você que está aqui hoje, é para você que assiste pela sua casa, é para todos nós que aqui estamos. Enquanto o grupo canta, busque pelo Espírito Santo agora. Não vamos ficar só na teoria. Enquanto o grupo canta, faça como os irmãos fizeram aqui, unânimes, perseverando em oração e súplica. Busca renovo, busca o batismo, busca revestimento de poder. Pode cantar, meus irmãos.